Hoje eu vou falar por que a qualidade do tempo pode ser tão ou mais importante do que o quanto de tempo que você tem para fazer essas suas atividades, para estudar, para trabalhar de forma geral. E eu tive essa ideia aqui porque eu estava lendo esse livro aqui chamado A Vida Intelectual, de um padre chamado Sertilhanges. Enfim, uma leitura bem diferente da que eu estou acostumado a fazer, uma leitura até com caráter assim espiritual, né, em muitas partes assim, né, no sentido de a vida intelectual ser uma virtude também, não é especificamente católica. Enfim, e eu não tenho uma vivência religiosa, né, intensa, né, apesar de estar sempre acompanhado de pessoas que têm uma vivência religiosa católica, mas e diversas outras crenças também. Mas eu já falei um pouco do porquê que eu estou lendo esse livro, esse exercício, né, esse exercício que eu estou fazendo, assim, de deslocamento, digamos assim, né, de perspectiva. E cada vez que eu avanço nesse livro, assim, tipo, eu vejo que isso realmente está valendo a pena, sabe? Porque é uma outra forma de falar coisas que eu eventualmente já saiba, ou então realmente coisas muito novas, assim, diferentes com relação ao estudo, né? Esse trabalho intelectual e o trabalho, enfim, laboral mesmo, né? Que eu acho que ele ainda vai explorar um pouco mais aqui. E o que eu acho interessante desse livro é que ele começa assim, né? Eu tô no quinto capítulo, né? Eu acho que são 10, 12 capítulos, assim. E ele começa falando sobre. Ele não vai direto para as técnicas, sabe? Das técnicas de estudo, para a técnica do trabalho, como gerir esse tempo de trabalho. E ele dá um parâmetro geral, né? Falando dessa questão da virtude, como é que isso pode estar relacionado, né? Advertências assim importantes, tipo, um intelectual não é alguém isolado, né? Não é aquela pessoa que fica lá no quarto dela, sabe? Tipo, buscando a verdade, apesar disso ser bem importante, né, para que isso seja feito. Ele vai divertir bastante sobre essa questão que é justamente isso que eu quero falar aqui, né? Sobre a qualidade do tempo, né? Como se usa o tempo, porque para mim isso está muito alinhado assim com o que eu já tenho pensado sobre gestão de conhecimento pessoal, sobre produtividade e sobre criação de forma geral, assim, né? Porque uma das questões assim que me levaram a me aprofundar e buscar coisas no relacionadas à gestão de conhecimento, segundo o cérebro, coisas desse tipo, é que eu tava justamente sem tempo assim a mais, sabe? Tipo, não teria como fazer grandes ajustes na época que eu tava buscando mais sobre esse tema, assim, justamente por estar com muitas atividades. Nesse momento específico, eu tô com menos atividades do que eu tô que eu tinha, né, antes. Enfim, estou procurando até uma coisa fixa, assim, mas é algo mais pessoal, assim, né? É uma decisão particular. Mas é o fato que eu tenho muito mais tempo agora, assim, nesse período, assim, vamos colocar nesse semestre. Enfim, estou usando esse tempo também para investir nesse projeto aqui. Mas a questão é que eu já sabia muitas técnicas de produtividade, de gestão de tempo, toda essa coisa, assim, e muitas vezes quando a gente vai falar sobre isso, sobre esse tema, assim, né, da produtividade, né, o desenvolvimento pessoal, sei lá, esses temas, assim, maiores. Isso é uma pauta, assim, né, como gerenciar o tempo, como fazer as coisas. Isso é bem importante, claro, porque sem tempo você não consegue executar nada, né, sem tempo e espaço a gente não é nada, não consegue fazer nada. Porém, mais do que pensar em quanto tempo você tem, é como esse tempo está sendo utilizado, sabe? No momento ali, quais são as atividades, quais são as sequências de tarefas, ou quais são as atividades mais relevantes, ou então até como você está realmente fazendo ali no espaço, sabe? Um exemplo muito simples. Se você está, sei lá, trabalhando num escritório super barulhento, assim, por uma hora, e você precisa fazer algo que é muito específico, não é algo social, digamos assim, né? Sei lá, fazer uma análise de algum dado, ou então produzir algum relatório de trabalho, algum documento psicológico, é algo que eu estava tendo aula que eu lembrei. Ter essas uma hora com esse barulho
horrível assim, não vai te ajudar muito a aproveitar aquele tempo. Então, provavelmente você vai tanto demorar mais para fazer, tentando ajustar essa atenção concentrada ali, né, executiva, tanto talvez a qualidade daquilo seja comprometido, porque você está tentando disputar assim a atenção com outros estímulos, né, externos. Só que isso pode ser muito diferente, por exemplo, dessa mesma hora em um ambiente, sei lá, climatizado, com silêncio, né? Ou até com um engajamento, assim, seu, assim, sabe? Tipo, a sua motivação para produzir aquele documento está adequada ali com aquilo que você está pensando no momento. Porque também é isso, você pode estar em um ambiente perfeito, mas está com várias preocupações que vão te atrapalhar também, né? Nesse quesito de fazer a tarefa, né? Não na vida como um todo, assim, né? Porque tem preocupações que a gente precisa realmente resolver. Mas é isso, todo esse ambiente, a forma com que você está usando a hora, vai ser influenciado. Vai te influenciar, no caso, né? E por isso que eu acho que o conhecimento, assim, né, e até o seu próprio autoconhecimento, né, vamos colocar assim nesses termos, porque quando eu estou me referindo agora ao autoconhecimento, estou falando sobre o quanto aquilo é importante para você, sabe? Aquilo, quanto aquilo é valoroso para a sua vida. Esse é um termo, né, utilizado para, enfim, vida com um valor de afetivo, cognitivo, social, de forma geral. Tudo isso vai influenciar também, né? Então, o meio que você tá, sabe? As pessoas falam muito, assim, as pessoas, eu vou colocar assim, né, de forma geral, as pessoas que falam sobre esse tema na internet, eu vou colocar assim, que, tipo assim, você é a média das pessoas com quem você convive, no sentido assim. E aí, geralmente, o raciocínio próximo é, então você tem que estar com pessoas muito boas, muito fodas naquilo que você está fazendo, para que você se desenvolva mais. É mais ou menos isso, assim. Só que, sei lá, para mim isso é um pouco assim, tem um sentido, né? Tem uma coerência por trás desse raciocínio, realmente. Quando você tá com, por exemplo, o meu grupo de faculdade, assim, geralmente quando a gente tá fazendo trabalho. Ontem a gente fez um trabalho bem extenso, inclusive. Sei lá, é muito bom realmente, sabe, estar com essas pessoas. E com o que a gente está produzindo ali, né? Hoje, academicamente, assim, mas pequenas intervenções também que fazem parte da formação. Não deixam de ser intervenções, né? Por não serem por profissionais formados. Então, isso realmente tem um valor, assim. Só que, além disso, quando você vai pensar naquilo que... Para que serve? Sabe para que serve o seu trabalho? Tipo, é para servir as pessoas que já são muito boas naquilo que você está fazendo? Tipo, provavelmente não, sabe? Enfim, é um raciocínio assim, que eu estou tentando desenvolver aqui e que para mim tem feito cada vez mais sentido, assim. É realmente pensar nessa função daquilo que você faz para os outros, sabe? Porque é isso, muitas vezes a gente está pensando na produtividade para gente. Tipo, pensar a produtividade. Porque eu não gosto muito dessa palavra, às vezes, produtividade, porque. Não pela palavra produtividade, mas porque as pessoas remetem muito a uma ideia de, sei lá, produção efetiva, sei lá, até industrial, enfim, enfim, muito nessa lógica da eficácia, assim, né? Mas produtividade pode ser relacionado à criação de coisas, né? Que não necessariamente tem um objetivo instrumental. Então, um artista que faz muitas artes, ele também tem um elevado grau de produtividade, apesar de talvez socialmente não ser visto dessa forma, sabe? Também é do valor com que as coisas estão sendo feitas. Mas enfim, eu estou falando aqui nesse vídeo sobre produtividade de forma mais ampla, no sentido daquilo que você pode criar a partir daquilo que você é e daquilo que você tem à sua disposição. É disso que eu estou falando, sobre produtividade e fazer isso de uma boa forma. Que também é muito relativo, né? Mas é para ser relativo mesmo ao seu contexto. Então vamos lá. Nesse sentido, pensar a produtividade como o impacto que aquilo pode gerar pode ser tão efetivo quanto pensar naquilo que isso pode ser importante para você, sei lá, ter mais tempo ou então destacar de outras pessoas, sabe? Porque no final das contas, pelo menos isso que eu estou pensando para mim atualmente, estou na verdade desenvolvendo mais essa ideia
em mim, assim. Sei lá, um texto que eu vou produzir, um vídeo que eu vou produzir, uma intervenção psicológica que eu vou fazer, sei lá, um ensino, uma aula que eu vou fazer lá para estudantes, eventualmente, vai ter que servir às pessoas que estão sendo impactadas, sabe? Então, tipo assim, se esse vídeo aqui, eu já tenho a intenção que esse vídeo vai ser publicado, então eu tenho que pensar, claro, naquilo que são as ideias que eu estou desenvolvendo aqui e que tem coerência com aquilo que eu estou pensando e fazendo, mas eu tenho que pensar que a forma com que eu estou fazendo precisa ser adequada para vocês, sabe? Mesmo que isso não passe por uma lógica muito consciente, assim, a todo momento. Até porque eu estou fazendo isso tem um tempo, assim, né? Não só nesse ano, mas em muitos anos, assim. Comunicar coisas é uma coisa comum, assim, na minha rotina, ainda mais relacionadas a trabalho, assim, de diversas formas e canais. Mas isso passa pela forma de criar aqui. Por exemplo, eu ocultei uma coisa que é privada minha, porque, tipo assim, é irrelevante, é uma coisa que eu estou desenvolvendo para mim, me expõe e não te ajuda em nada, sabe? Então, é esse jogo duplo, assim, entre, beleza, a produtividade para você, né? Vamos colocar assim, os benefícios que você tem para você, mas isso está muito atrelado ao serviço que você está prestando. Eu não sei se essa ideia vai ficar tão clara assim nesse vídeo, porque não era a ideia principal, assim. Mas pensar nesse ponto remete a tanto a justificativa e talvez ao seu estado de, enfim, de espírito para fazer aquela atividade que tem relação com o tempo que você está fazendo. Enfim, eu fui e voltei assim para retomar essa questão do tempo, né? Da qualidade do tempo. Que é isso? Qualidade do tempo envolve várias coisas. É isso que eu quero mostrar com esse raciocínio, assim, né? Você, as pessoas que você está servindo, a sua motivação, a sua disposição física, você está alimentado, onde é que você está, tudo isso vai estar envolvido. Claro que assim, tem variáveis que você não consegue controlar, tipo, não tem como, sei lá, você está num escritório, sabe, para quem trabalha presencialmente. Tipo, você não pode normalmente sair, sabe, do seu escritório para, sei lá, ficar no corredor sentado. A não ser numa startup, enfim, esses modelos mais modernos assim de trabalho, né? Então tem uma compreensão mais ampla assim de trabalho e de produção. Mas é isso, nem tudo você vai conseguir controlar. Isso é meio inevitável assim, né? Mas algumas questões da qualidade é possível que você tenha uma influência considerável. E é sobre isso que eu quero falar aqui, enfim, aprofundar, né? Eu já tô falando, né, sobre essas variáveis e tudo, mas tem um trecho aqui que, assim, foi muito impactante, assim, no sentido da forma com que ele constrói e, enfim, enfatiza isso, sabe? Vou ver se eu acho aqui rapidinho, é porque eu tava bem próximo aqui dele, mas aqui, ó. Ele está basicamente falando sobre o quanto você precisa se preparar para aproveitar amanhã com esse trabalho assim intelectual importante, assim, né? Falando já sobre essas adaptações. O que eu gosto desse cara aqui é que ele sempre vai ponderar coisas que são da vida concreta, sabe? Tipo, da vida cotidiana, assim. Isso é importante. Mas enfim, ele tá falando sobre esse contexto, aí ele fala sobre essa questão de como você tá ali, né? Ele fala, abrir-se a verdade abstrai, abrir-se, vamos lá, abrir-se a verdade, abstrair-se de todo o resto e, podemos assim dizer, comprar uma passagem para outro mundo. Este é o trabalho intelectual, né, que ele está desenvolvendo aqui. É disso que estamos falando quando dizemos que 2 horas por dia são suficientes para se trabalhar. Obviamente é pouco, mas se todas as condições forem atendidas, na verdade, isso será suficiente e valerá mais do que aquelas ditas 15 horas de tantos falastrões que se arrogam e espalham aos quatro ventos. Porra, isso aqui é muito forte. Sei lá, pra mim bateu forte, assim, por estar vendo todo esse contexto aqui, tá pensando coisas parecidas, assim, mas eu até negligenciando isso, assim. Mas isso aqui é muito bom, assim, porque
Ele, no começo do livro, também fala dessas 2 horas, como ele próprio diz, assim, é pouco, né? E ele, vamos demarcar também, né? Ele está falando sobre um trabalho intelectual, assim, um trabalho de estudo, de escrita, de produção, assim, de busca pela verdade, né? Vamos colocar assim, nesses termos, que é o termo que ele vai se orientar, né? A verdade que está ligado a Deus também nesse contexto. Mas essa questão, assim, nessa comparação que ele faz, tipo, falam aí, né, de 15 horas de trabalho, mas, assim, essas 2 horas bem feitas, com todo esse contexto arranjado, elas podem ser de grande valia a mais do que esse trabalho, sabe? De muitas horas, assim, desconcentrado, então pouco, pouco aproveitado realmente, sabe? E, enfim, eu acho que se eu queria encerrar o vídeo com esse ponto, que na verdade é o ponto principal do vídeo, que a forma com que você vai utilizar o tempo, e para mim isso está muito atrelado ao conhecimento, ela vai ter muita influência nas suas horas, sabe? Ainda mais se você está fazendo um trabalho que tenha algum tipo de sentido, assim, né? Porque isso, eu posso estar falando aqui sobre a produtividade, mas seu trabalho de ser uma merda para você, sabe? Tipo, isso pode estar no horizonte, assim. Inclusive, eu acho que pode ser muito ruim para muita gente, assim, como o trabalho hoje é estruturado, assim, né? E às vezes nem vale a pena, assim, né? Tem o tempo que você passa, aquilo que você produz e aquilo que você recebe em troca, não necessariamente é justo, né? E justo também é uma coisa muito relativa. Mas enfim, é minha visão geral sobre o mundo do trabalho aqui, mais voltado para o Brasil, que é o contexto que eu vivo, assim, né? Que a gente vive, né? Eu acho que você é também do Brasil. Ou, sei lá, de algum país que fala português, como Angola ou Moçambique. Eu espero que eu tenha acertado isso. Nossa, que vergonha, mano. Que vergonha. Eu sabia mais dessas coisas antes, no ensino médio. Mas enfim. Eu lembrei do rapaz, né, que faz comédia também, que ele é de Angola. Mas o que eu quero, assim, para finalizar o ponto, é que isso justifica muito o interesse por gestão de conhecimento pessoal, sabe? Se você quer um motivo para, sei lá, ver os vídeos ou então pesquisar sobre esse tema, sobre isso, construir um segundo cérebro, o método Zettelkasten, coisas assim, como estudar, né? Acho que isso é um ponto importante, assim. O tempo que você qualifica com o seu conhecimento e com um ambiente criado em favor daquele trabalho, assim, né? Porque, para mim, a gestão de conhecimento pessoal é muito mais, não só aquilo que você tem de conhecimento, mas aquilo que você tem registrado de conhecimento e ambiente que você consegue montar a partir disso, né? Então, o meu Notion, por exemplo, ele é meu, tipo, ambiente virtual, sabe? É o meu escritório que tem vários estímulos ali que me influenciam àquela atividade, ou as atividades que têm muito sentido para mim, assim, sabe? Então, construir um ambiente em que você consiga aproveitar o tempo que você tiver, se for, assim, sabe, com conhecimento que te ajuda a tomar melhores decisões, vai ser fundamental para o trabalho, assim, na minha perspectiva, e que está alinhada aqui, né, com essas questões, né, do Sertilhanges e de outros autores também, né, que falam sobre esse tema, assim. Isso tem muita relação também com aquele livro A Única Coisa, que foi o último livro que eu li, assim, que ele fala justamente sobre esse bloco de tempo para o trabalho profundo, né? Aquele trabalho que você emerge nele e que você consegue, enfim, estar ali de corpo presente ali, concentrado. E hoje essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem, tanto arranjar esse tempo extenso, tanto não se distrair com as várias questões ali da vida. Enfim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, foi um vídeo mais espontâneo, assim, que, tipo, explodiu realmente minha cabeça isso, assim, a forma com que ele constrói todo o raciocínio para justificar esse ponto, né, de um trabalho concentrado, profundo, de solidão, assim. Apesar da solidão que ele tá falando aqui, não é uma solidão de, tipo, só você tá sozinho, sabe? Você pode fazer um trabalho
concentrado, sei lá, em dupla ou em trio, eventualmente, se você tiverem no mesmo, sei lá, do espírito da coisa ali, sabe? Isso é importante também ressaltar. Eu gosto muito dessas ponderações que ele faz, assim, de forma geral. Então é isso, espero que você tenha curtido essa ideia e que isso te motive a buscar mais o conhecimento, a gestão de conhecimento, a tentar entender como que você está utilizando o tempo, mais do que só o quanto tempo você tem à disposição. Espero que você tenha curtido e vou deixar indicado aqui a minha newsletter semanal. Eu estou assumindo esse compromisso de produzir textos semanais aqui relacionados a esse tema, à vida de forma geral. Enfim, em relação a isso, né? Gestão de conhecimento, observações que eu tenho na minha vida, assim, e tudo. Assim como eu faço aqui os vídeos, né? Eu parto de algo que acontece, que aconteceu na minha vida, ou que eu espero que aconteça, para relacionar com outros pensamentos e outras práticas, assim. Então é isso, espero que você tenha curtido e te espero lá na newsletter semanal para a gente trocar essa ideia também por texto, né?